Então, quando você chega no século XXI, você vai ter aí quase 500 variações para estudar Cabala. Então é óbvio que cada um, dependendo do que tem, eles vão ficar brigando e tal, mas só vai brigar quem não estuda. Porque se você estudar e você entender da onde vem, você consegue entender qual é a diferença. Então, claramente, o cara, o pessoal que estuda Cabala cristã ou martinismo, eles vão falar que o judaísmo é outra coisa, a Cabala judaica. Ou eles vão querer estudar a Cabala judaica pura. Mas aí dentro da ordem iniciática eles vão ter que estudar a Cabala hermética, por causa do Papi, do Eliphas Levi, etc. Então fica essa treta mesmo, é normal. Mas geralmente é o pessoal que não estuda. O pessoal que é caçador também de pertencimento, né? E aí você colocou essa questão dos ritos, dos mais diversos, das questões religiosas, tradicionais, e a árvore da vida, né? É muito interessante porque eu vejo muitas tradições, muitas vezes desenvolvendo um rito e tendo como referência essa questão da árvore da vida aí que você mencionou, às vezes não se dão conta, né? Então, qual que é a importância dessa simbologia nessas mais diversas vertentes? E muitas vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, você falou dos nórdicos, né? Uhum. Eles têm uma árvore da vida com outro nome lá, Yggdrasil, né? Brasil. E é algo muito, por exemplo, E eles têm a mesmíssima distante, estrutura, né? Porque para eles vão ter as 24 runas, que elas equivalem, assim, equivale uma a uma às letras do alfabeto hebraico. Então você vai ter correspondência. Então você pegou Ferru tem uma posição na árvore da vida que tem equivalência com uma carta de tarô, que tem equivalência com uma letra hebraica. Não é exatamente igual, porque quando você está falando de Ferru, você está falando da prosperidade, mas de um cara que mora numa montanha congelada lá na Noruega, na Islândia. E quando você está falando de Tavi, você está falando da mesma prosperidade, só que você está falando do cara que mora no deserto. Então você vai ter diferenças, claro, mas se você parar para olhar, são só superficiais. A essência da coisa é a mesma. Então você vai ter cartas que representam assim, um deserto e do outro lado uma tempestade de neve. E que são basicamente as coisas assim, o momento que você não pode agir. Mas são diferentes. Então quem estuda superficialmente, bem raso, vai falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando você entende a cultura e você aprofunda no simbolismo daquilo, você percebe que toda a estrutura nórdica é exatamente igual à estrutura da árvore, que tem a sua correspondência com a estrutura do deserto. Então, os mesmos problemas, as mesmas situações, o mapa da humanidade, no final das contas, né? E aí entra como se fosse um mistério, por exemplo, de conexão entre povos, porque é um mistério envolvido aí nessa conexão que todos esses povos têm em comum, né? Ele entra porque é o cerne de que nos torna humanos. Então você sempre vai ter a deusa da plantação e da colheita. Mas num território, quando você está tipo na fértil do Nilo, você vai ter as colheitas muito mais abundantes do que e com menos trabalho do que o cara que mora numa montanha que 1/3, 2/3 do tempo o negócio está congelado. Então as divindades elas são diferentes, a maneira como elas se apresentam é diferente. Mas você tem aquela hora de que você vai plantar, você vai colher e o fruto do que você colheu é o que você vai se alimentar. E aí você dá graças para isso. E isso acontece nas duas culturas. E uma do gelo, totalmente norte, extremo norte da Europa, e outra do meio do deserto, com oásis e com caminho assim onde a vida está ligada ao redor da água. Então isso acontece, mas eu acho que são mistérios mais do ser humano. Porque a árvore da vida ela é o mistério da humanidade. Ela entrega tudo aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, em última instância, a árvore da vida é o ser humano. E aí você projeta de dentro para fora, para os deuses. Tanto que dá para ser usada até por quem é ateu. Se você entender a estrutura da árvore da vida, ela é uma estrutura filosófica, que ela quase em algum momento você pega um pessoal que usa até de autoajuda, e que ela pode ser aprendida sem nenhuma correspondência com divindade. Você estuda a árvore da vida como ser humano se aprimorando.
E é bem legal isso que você colocou, porque abre para uns questionamentos que eu acho que devem passar na mente das pessoas, que às vezes são leigas, né? E às vezes também sentem um travamento. E aí você mencionou que às vezes as culturas, as tradições, tinham uma exatidão, por exemplo, de colheita, tomada de decisões, principalmente, né? Então, o que tudo isso dentro da vida cotidiana pode trazer de melhoria em assertividade, eu falo, né? Que às vezes as pessoas passam a vida inteira dando murro em ponta de faca e não entendem porque que as coisas não vão bem. E aí você traz essa filosofia antiga, essas práticas antigas que mostra que com exatidão eles conseguiam ter uma prosperidade interessante, né? Você consegue, estudando a estrutura da árvore da vida, você vai conseguir prosperidade. Mas é diferente de que hoje em dia com essa geração que quer tudo rápido de fast food de TikTok, o cara acha que vai estudar cabala e quer um feiticinho para ficar rico. E prosperidade não é isso. Então a estrutura da cabala ela vai te ensinar como ser humano o que você tem que agir, aonde você está localizado para que você obtenha o melhor do universo naquele ponto da colheita. Então você não aprende cabalá para fazer um feiticinho, uma macumbinha, para fazer uma mágica que é um milagre que vai te fazer passar numa prova que você não estudou. Então isso não existe. A cabala vai falar assim: você tem uma prova, então você tem que estudar para caramba. E ninguém quer a dificuldade, os caras querem moleza. Então a cabala não é o caminho mais fácil para quem quer moleza. E quem quer moleza, geralmente na magia, só vai se dar mal. Porque não tem nada que tenha de magia que possa te trazer alguma coisa que você não tenha dentro de você mesmo. Você pode fazer uma magia para te facilitar a lembrança das coisas que você estudou na prova. Tipo, para o seu nervosismo não fazer você esquecer. Mas você não tem uma magia que vai permitir você magicamente Jesus desce e vai sussurrar a resposta da prova. Não existe isso. Então, é o jeito como se estuda. E cabalista, né, o estudo da cabala é o estudo do ser humano e o estudo de, em primeiro lugar, perguntar assim, qual é a minha verdadeira vontade? Tipo, o que é que eu vim fazer no planeta? E aí, através da astrologia, do mapa astral, do estudo dos planetas, do seu mapa, você descobrir quem você é. Então, isso aí é terapia pura, é muito legal. E aí, a partir daí, você pegar suas escolhas de vida e moldá-las para tentar chegar no que a gente chama de verdadeira vontade, que é a resposta do tipo, o que eu vim fazer nesse planeta? E aí, a partir daí, na alquimia, você vai tentar fazer a grande obra, que é, ok, eu sei escrever livro. Eu sou um bom contador. Eu sou um bom cozinheiro. Eu sou um bom violinista. Não importa. Mas a partir que você descobre seu dom, sua vocação, sua estrutura interna, você vai colocar isso em prática. E aí, através da cabala, desse conhecimento de como o universo circula, vai funcionar. Então, um cozinheiro que sabe cabala e está aplicando a cozinha, ele vai ter mais oportunidades do que os outros, porque ele entra no fluxo do universo. Então, ele não fica batendo cabeça, ele não está seguindo contra essa sopa de energia que a gente tem. É um código. Então, nesse ponto, a cabala ajuda. Mas antes de você saber, você vai ter que entender quem você é e tá trilhando esse caminho, né? A gente brinca e fala assim, pega uma das obras ocultistas, que é o Mágico de Oz. Ele fala, para você chegar na cidade de Esmeralda, você vai ter que andar pelo caminho dos tijolos amarelos. Então você tem que descobrir quem você é e qual é o seu propósito naquele mundo. E aí você segue essa trilha da verdadeira vontade até o coração. E aí quando você fizer isso, aí tudo dá certo. Aí é a tal da prosperidade. E você falou do Mágico de Oz, cara, realmente, né, quando a gente vê quando é criança, assim, a gente não pega nada, né, dessas simbologias, dos significados, e hoje eu tenho visto que várias obras têm muitas referências, né, ocultas ali, e esses pontos que são ligados, né. Como que funciona? Porque a gente vê que os artistas hoje, eles são muito interessados nesse tema, e a Cabala, ela acabou ficando muito, muito comercial em Hollywood, né? Uhum.
Como é que você enxerga esse aspecto? Porque muitas pessoas também vão para a internet para demonizar, para falar que teve um símbolo tal, aquela coisa toda, né? Como é que funciona isso nos estudos das pessoas que estão se aprofundando, que dedicam a vida em relação a isso, né? Bom, quem está estudando Cabala está estudando para si mesmo, então não vai ficar enchendo o saco dos outros na internet. Então, geralmente, quem está enchendo o saco dos outros na internet é quem não sabe nada. Então, a gente já parte daí. Nos Estados Unidos, teve muita apropriação das estruturas da Cabala dentro da narrativa, porque se você pegar os principais escritores e os autores e o pessoal de Hollywood, eles eram todos judeus. Então eles já tinham todo esse conhecimento de base, então eles já cresceram com isso. Então para eles essas narrativas, quando você pega o Walt Disney, por exemplo, que além de tudo ainda era Rosa Cruz. Então quando você pega tipo a Branca de Neve original, a Cinderela, o Dumbo, os contos de fada que ele adaptou, todos eles tinham a estrutura iniciática lá no meio. Então pega o exemplo da Branca de Neve, a Branca de Neve representa a alquimia. Então você repara que ela tem lá o cabelo preto do Nigredo, os lábios vermelhos do Rubeno e a pele branca do Albedo. E a madrasta malvada dela é a religião cristã. E aí ela persegue porque ela quer usurpar o trono e o poder da alquimia. E aí ela foge e ela vai se encontrar e vai ser protegida pelos 7 planetas. E os 7 planetas fazem o quê? Eles extraem joias do interior da Terra, o próprio vitriol. E na da Disney é mais clássico ainda, que se você pegar cada um dos anõezinhos, eles têm uma característica planetária ali. Então tem o Zangado, que é Marte, o Gordinho, que é Júpiter, o outro que é o Sol, o Dengoso, que é Vênus. Então tem várias qualidades ali que são de propósitos para marcar isso. E aí ela fica protegida, né, num esquife de cristal, até que o príncipe, que é o leitor, que somos nós, vamos encontrar a Branca de Neve e vamos despertá-la do sono eterno. E aí é o retorno da alquimia. E assim sucessivamente. A gente podia ficar horas e horas falando de cultura pop e essa jornada, né? E aí você vai ter uma outra figura-chave também, eu acho que é o James Joyce. Ele escreve Ulisses e ele cria o conceito do monomito. E aí o Campbell depois vai chegar com a jornada do herói e transformar nos 12 passos e estruturar tudo. E aí você vai ter uma série de escritores que vão seguir esses conceitos. E aí você vai ter o Tolkien, o Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, todos eles bebem da mesma estrutura da Cabala. E aí você falou, lembrei de uma cena do Mickey lá, que é toda uma ritualística, que ele se veste de mago ali, né? E tem toda uma ritualística específica, uma cena bem marcante, né? Para quem está estudando.